Bem, povo abençoado, sim, de fato é verdade que a rádio Jesus Lord Radio não é parte da missão do Senhor, com a qual o Senhor me enviou. Isso é verdade, realmente. E é por isso que nós realmente apreciamos que a rádio Jesus Lord aceitou carregar esta mensagem. Certamente, todos, até uma criança, sabe os meus termos de referência. Quando o Senhor nos enviou, o nosso tempo de referência foi vá às nações e diga para eles que o Messias está vindo, anuncie, para que eles possam se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Não foi para conduzir nenhuma estação de rádio, nós simplesmente viemos para usar a rádio para dar permissão para aqueles que estão transmitindo lá e também para sustentá-los. Vamos apoiar estas pessoas que estão anunciando esta rádio que está transmitindo a mensagem do Senhor. Então nós viemos apenas para ajudar, nunca foi para conduzir uma estação de rádio, as suas linhas telefônicas, nem nada disso, sistemas. É por isso que nós damos licença à rádio e apoiamos os transmissores, os locutores. O chamado é muito claro, que o meu chamado não é este, não é conduzir uma estação de rádio de forma nenhuma. Nós estamos nem na rádio, nem na TV. De qualquer forma, muito obrigado por transmitir, Sr. Nison. Povo abençoado, o Senhor está falando a respeito da gloriosa vinda do Messias, de nação em nação. E nesta conversa você vê muito claramente que o Senhor Todo-Poderoso agora está focado na nação da Costa do Marfim. Costa do Marfim. Estamos falando do mega avivamento com o propósito de preparar as nações e a nação da Costa do Marfim para a gloriosa vinda do Messias. E agora que vocês me permitiram voltar ao ar, eu posso abrir um pouco mais. O Senhor disse que haverá um grande avivamento. Nós estamos sentados no limiar de um grande avivamento que está prestes a atingir a nação da Costa do Marfim, a nação de Abidjan, a cidade de Abidjan, na Costa do Marfim. E a razão pela qual o Senhor está fazendo isso é porque a nação aumentou, os aleijados vão levantar e andar no momento. Quando entrar naquele campo, naquele estádio, aleijados vão se levantar de todas as direções e vão sair andando, cegos enxergarão, surdos ouvirão, muitos falando, mancos, paralíticos, mas se unção vai fluir. É porque o Senhor está amando esta geração, está amando as nações. Na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 2, agora que vocês me permitiram voltar, Daniel 2, 44, ele diz o seguinte, que no tempo daqueles reis, o Deus do céu vai estabelecer um reino que jamais será destruído, nem será deixado para nenhum outro povo, vai esmagar todos os outros reinos e trará ao fim todos eles. Mas este reino permanecerá para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou da montanha, mas sem auxílio de mãos humanas. A pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus do céu mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias, no futuro. O sonho é verdadeiro e a sua interpretação é fiel e confiável. Então, isso é muito poderoso, povo abençoado. Vocês podem ver
que esta é a razão pela qual o Senhor está nos enviando às nações. Vocês se lembram quando o Senhor me mostrou esta visão de uma enorme estátua, cujos dedos dos pés são mais altos do que a minha pessoa? E então a pedra que eu descrevi em cada país, e na Alemanha, poucos dias atrás em Berlim, uma rocha veio do céu, esmigalhou, pulverizou os pés, atingiu os pés daquela estátua, e aquela estátua foi totalmente desintegrada, não como pó, mas como cinza. O Senhor fez a cinza vir sobre mim, o vento soprou sobre mim para que eu pudesse saber que ela foi totalmente destruída. Totalmente esmagada. Então, este é o significado das conversas que o Senhor está tendo com as nações, quando Ele está dizendo: diga para eles que quando eu te envio à Costa do Marfim, quando você chegar, será um massivo momento, porque você vai anunciar o glorioso anúncio deste reino. Essa é a razão pela qual nós fomos à Alemanha, Itália, Brasil. Nós estamos indo a todas as nações e agora a Abidjan. Porque o eterno reino de Deus está vindo. Eu já vi. A rocha tornou-se uma enorme montanha que cobriu a terra inteira. Um eterno reino, o reino inabalável de Deus está vindo. É por isso que nós estamos anunciando a nossa missão para a Costa do Marfim. É por isso que você vê uma grande delegação de líderes de igreja do Quênia entrando em um avião e indo para a Costa do Marfim. Então, estes são tempos excitantes, quando o anúncio do deliberado e glorioso anúncio deste eterno e glorioso reino de Deus que está vindo, está sendo feito sobre a face da terra. Isso é um tempo histórico. Você pode sentar lá, ouvir a mensagem do céu e sendo anunciada fisicamente para as nações. Isso é uma maravilha, para que as nações possam se preparar deliberadamente e entrar. É por isso que o Senhor está levantando aleijados à direita e à esquerda, abrindo olhos cegos, ouvidos surdos, para que vocês possam ver os sinais, a formação, o testemunho do céu, e saber que, sim, de fato, este reino de poder está vindo, o reino de Deus. E esta escritura que eu li, a visão da estátua que foi esmigalhada, que o Senhor me deu, a visão de Daniel. A estátua esmigalhada, então, essa rocha formou um reino. E esta escritura que eu li aqui de Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45, esta é a maior promessa que já foi colocada na Bíblia para a humanidade. A maior promessa de todas, em toda a Bíblia, que Deus já colocou diante da humanidade, e é esta aqui. É por isso que nós estamos indo à Costa do Marfim, estamos indo a Portugal, estamos indo à Suíça, estamos indo à Holanda, estamos indo à Noruega. Nós estamos em todas essas nações. Fiji. É por isso que nós estamos vindo à Nova Zelândia e Austrália. É por causa disso que a maior promessa em toda a Bíblia que Deus já colocou diante da humanidade é a promessa do eterno reino de Deus. O eterno reino de Deus sendo estabelecido, que o eterno reino de Deus, a promessa mais poderosa de toda a Bíblia, é a promessa de Deus estabelecendo o estabelecimento do eterno reino de Deus. É por isso que nós vamos em todo mundo, cada nação, cada cidade, cada comunidade, para dizer para eles: por favor, Deus me enviou, o Senhor Deus Todo-Poderoso me enviou para anunciar para vocês que a maior promessa que Ele já colocou na Bíblia está prestes a se materializar. O eterno reino de Deus está prestes a começar. Ele prometeu e está prestes a acontecer. Preparem-se. E é por isso que o Senhor incansavelmente está falando em uma base diária muitas vezes, que nesta maior promessa da Bíblia, que eu acabei de ler, Daniel 2:44, a maior promessa de toda a Bíblia, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. A maior promessa que o Senhor colocou lá é a vinda do eterno reino de Deus.
Agora que o presidente e fundador da Rádio Jesus is Lord me permitiu voltar, retificou os sistemas, eu agora posso abrir. Porque sim, é verdade, as minhas palavras são as palavras do Senhor, todos globalmente sabem disso. As minhas palavras são palavras da vida, todos sabem disso. As palavras do próprio Yahweh. Agora que o presidente e fundador da própria Rádio Jesus Lord, ele mesmo assumiu o controle, eu posso vir e abrir as palavras da vida, as palavras do próprio Deus. Então, a maior promessa que o Senhor já colocou na Bíblia, é a escritura que nós lemos aqui, do livro do Gênesis até o Apocalipse. Esta é a maior promessa em toda a Bíblia combinada. E esta promessa vai sacudir a Bíblia. Ela corta toda a escritura, desde Gênesis até o livro do Apocalipse, Deus prometendo que o glorioso e eterno reino de Deus um dia finalmente viria. Aleluia! E que a humanidade, vocês que estão sintonizados, os homens pecaminosos, se eles se arrependerem e ouvir esta voz, receber Cristo e se arrepender, vão participar neste mais glorioso reino. Essa é a maior promessa de todos que o Senhor já deu para a humanidade. Que o eterno reino de Deus virá e que a humanidade vai poder participar deste reino, aqueles que receberem a Cristo. Impressionante, povo abençoado. Quão poderoso! Vocês veem, o Senhor está dizendo que quando Ele nos leva no exterior, nos levando através das nações, dos oceanos e dos continentes, o Senhor está dizendo que quando o pecado entrou na terra, o pecado eventualmente, ele entrou na vida do homem, no DNA do homem. Todos os que nasceram foram despidos, destituídos da glória de Deus. E que o Deus Todo-Poderoso, ele correu, ele se retirou da vida do homem por causa do pecado. E ele permitiu que a humanidade pudesse perceber e entender as horrendas e mortais consequências do pecado. O que significa que transgredir, violar a lei de Deus. Você pode ver que a morte entrou em toda a terra. Dor, enfermidade, sepultamentos estão acontecendo em tudo isso. Então agora o Senhor diz, a maior esperança, a maior boas novas que Ele já colocou na Bíblia é que o eterno reino de Deus um dia virá, quando finalmente aqueles que receberam Jesus vão participar daquele reino e vão agora finalmente ser justos, não mais pecado, não mais maldição, não mais morte, e vão participar daquele glorioso e eterno reino de Deus. É por isso que nós estamos indo de nação em nação, anunciando que o Messias está vindo. Preparem-se. O próprio Deus, apesar da queda do pecado, Ele veio e assumiu o controle. Ele assumiu o controle e tirou fora o diabo, que é agora chamado o príncipe deste mundo. E Deus finalmente vai se revelar ao seu povo, vai mudar a identidade espiritual deles. E aqueles que têm ouvido a voz do Senhor, agora vão desfrutar de paz eterna com o próprio Senhor, em um estado eterno, um novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém. É por isso que nós estamos anunciando que nós estamos indo para a Alemanha, Berlim, indo para a Itália, estamos indo para a Costa do Marfim, estamos indo a Portugal, para a Suíça, estamos indo para a Holanda, Bulgária, estamos indo à Suécia, todas as nações, Oslo. Nós vemos que a escritura que eu acabei de ler, de Daniel capítulo 2, esta visão que o Senhor me deu, a visão de Daniel, esmigalhando a estátua, que significa a destruição dos reinos dos homens, e removendo eles e substituindo-os com o eterno reino de Deus, a rocha, a montanha. Nós vemos muito claramente que esta conversa está acontecendo na Babilônia. E por causa da rejeição, porque eles rejeitaram a hora da sua visitação. Este é uma visão
tão monumental. Esta é uma visão que tem consequências, que deveria ter sido dada a Israel, para a casa de Israel, os filhos de Jacó. Mas agora, por causa da queda deles, Deus dá a visão para um rei pagão, Nabucodonosor. Ai! O Senhor escolhe dar uma visão uma profecia tão tremenda do seu eterno reino que está vindo, a maior profecia que já foi dada a Deus para a humanidade em toda a Bíblia. Ele dá para um rei pagão chamado Nabucodonosor. Por quê? Por causa dos perigos e consequências de rejeitar os profetas de Deus, a hora da sua visitação. Agora é um rei pagão que recebe essa profecia em um sonho. E eu nunca cessei, eu jamais cessei de agradecer a Deus, desde que o Senhor compartilhou essa visão comigo aqui da estátua, que foi esmigalhada e destruída pela rocha, que foi cortada da montanha sem auxílio de mãos humanas, que veio do céu, a rocha que é Cristo. Eu nunca cessei de celebrar o Senhor. O fato de que o Senhor finalmente compartilhou o mesmo sonho de Daniel. Finalmente, ele compartilhou finalmente com Israel. Caso contrário, Deus Todo-Poderoso, por causa da rebelião, por causa da casa de Jacó, que não recebeu os profetas de Yahweh, é uma coisa aterrorizante para Deus enviar alguém como nós. E então você não nos recebe, então vocês desobedecem. É inacreditável, isso tem consequências eternas. Caso contrário, por causa de rejeitar a promessa de Deus, o Senhor os lançou para a Babilônia e deu a maior profecia, a maior promessa que já foi colocada na Bíblia, desde Gênesis, passando através de toda a Bíblia até Apocalipse, a maior promessa da vinda do eterno reino de Deus, ele deu a um rei pagão, meu Senhor, Nabucodonosor, um adorador pagão. Mas eu agradeço a Deus quando ele convidou Daniel para interpretar o sonho. Eu agradeço a Deus que Nabucodonosor não revelou os sonhos aos encantadores, mas a Daniel. Agora você vê que o sonho foi guardado e entesourado em Israel. E a interpretação também, porque agora entrou Daniel em cena. Então isso é sério. Que a rocha, que foi cortada da montanha, mas não com auxílio de mãos humanas, ela viria e esmigalharia a estátua que representa os reinos dos homens, do homem na terra, os reinos deste mundo. Todos esses líderes que você vê, União Europeia, Estados Unidos, América, Rússia, todos eles estão sendo esmigalhados. Isso é uma perspectiva histórica disso, lembram-se? Então, o futuro cumprimento disso, vocês sabem disso. A perspectiva histórica é que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, o reino babilônico. E então, o próximo que vem de lá foi Medo-Persa. Os persas vieram com mais força e, na verdade, eles colonizaram 3 áreas. Egito, Líbia e também colonizaram Egito, Líbia e Babilônia mesmo. E agora você vê, o terceiro agora é mais inclinado para o persa do que a coalizão dos medo-persas. Mas naquela coalizão, o predomínio era do Império Persa. O terceiro, vocês sabem, o terceiro é o Império Grego. E vocês conhecem Alexandre o Grande. Isso é histórica, Bíblia histórica. Então, agora você tem o quarto Império Romano e os 10 dedos dos pés e a mistura de ouro e barro. Então, você vê muito claramente que o Deus do céu, aquela rocha veio e esmigalhou o pé, o dedo da estátua. Por quê? Deus está dizendo que ele vai esmigalhar, pulverizar os reinos do homem para estabelecer o seu reino. Por quê?
nem mesmo nenhum dos reinos da terra, nenhum dos reinos do homem recebe o reino de Deus quando ele está vindo. Eles não vão receber. Todos os reinos do homem nesta terra são fracos, são iníquos e perversos. Nenhum dos reinos do homem. Veja, o reino de Deus está vindo. Vamos nos preparar e receber o reino de Deus deles. É por isso que ele esmaga todos eles. Ele esmigalha e pulveriza todos eles. Ele destrói todos eles. Porque nenhum deles recebe o reino de Deus quando o reino de Deus está vindo. Olha este mundo. Todos os governos, os reinos deste mundo, eles são contra Cristo, são contra Deus. E é por isso que isso é muito sério, povo abençoado. E muito poderoso ao mesmo tempo. Veja a depicção do Senhor, como o Senhor está manifestando isso, mostrando isso. Ele diz que ele vai remover Satanás, chutar ele fora desta terra. Ele vai esmagá-lo e vai chutá-lo fora. É impressionante que quando Jesus veio, nós sabemos que a pedra é Jesus, a rocha é Jesus. E nós sabemos que o presidente e diretor da Rádio Jesus Lord, ele consertou os sistemas dos telefones e trouxe diligência à rádio agora. Eu posso abrir. Sim, é verdade. As minhas palavras são as palavras de Yahweh, são as palavras da vida. Se você me der as boas-vindas, eu posso dar as palavras da vida e abrir um pouco mais. Então vocês veem muito claramente que Deus dá um sonho tão enorme da vinda do eterno reino de Deus para um rei pagão. E Deus está dizendo que haveria 4 grandes impérios que viriam à paisagem. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Há uma perspectiva histórica representando, se você colocar todos juntos, eles representam os reinos do homem, ou dos homens. O reino dos homens na terra. Nenhum deles recebe o reino de Deus que está vindo. De tal forma que agora a rocha tem que esmagar todos eles. Todos, totalmente. Porque nenhum reino do homem pode derrotar o reino de Deus. Não, isso é impressionante. E nós sabemos muito bem que o Senhor está falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, que virá e destruirá totalmente todos os reinos dos homens, os reinos dos homens, e que Jesus vai estabelecer o reino de Deus. Ele vai tomar posse da terra inteira e vai reinar de Jerusalém. Onde Jesus, ele mesmo, será rei. É por isso que nós estamos indo de nação em nação, dizendo, o Messias está vindo, o reino de Deus está vindo. Por favor, prepare-se, arrependam-se e corrijam seus caminhos. Mudem seus caminhos, arrependam-se, aceitem Jesus, sejam santos. É por isso que estamos indo à Costa do Marfim. O Senhor está dizendo que quando a humanidade caiu no jardim do Éden, já desde o jardim lá, na queda, Deus já anunciou que o reino de Deus está vindo. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que Deus tão poderoso, que evangelho tão poderoso. Em Gênesis 3,15, já imediatamente na queda do homem, Deus se levantou e anunciou que, entretanto, o eterno reino de Deus virá e vai esmagar o reino de Satanás e os reinos dos homens. Ele diz no versículo 15, Gênesis 3. E porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. Ele esmagará a sua cabeça. Olha isso agora, um varão.
o descendente da mulher, Cristo, o Messias, virá e dará ao diabo um golpe fatal, esmagando a cabeça da serpente. É por isso que nós estamos indo de nação em nação, anunciando: prepare-se, o reino de Deus está vindo. O reino do Messias está vindo. Arrependam-se, recebam Jesus, sejam santos. É por isso que eu estou vindo até vocês. É por isso que Deus Pai no céu está falando conosco diariamente a respeito deste reino vindouro, a respeito dessa missão. E ele diz que ele vai esmagar a cabeça da serpente. E o diabo iria ferir o calcanhar do Senhor. Então, este agora é o começo de onde o Senhor já anunciou a vinda do reino de Deus. A rocha que é o Messias, que vai esmagar, virá e esmagará o reino de Satanás. Já desde o início. E em Romanos 6, versículo 22, olha o que ele diz aqui. Agora que o presidente e diretor e fundador da rádio Jesus is Lord oficialmente me convidou para a rádio e já retificou. Inacreditável, quando a voz de Deus é cortada. Ai, agora eu posso falar com vocês as palavras da vida. E eu disse que a rádio Jesus is Lord não é nosso ministério. De forma nenhuma. Todos sabem muito bem os nossos termos de referência que vieram do céu, com os quais nós viemos do céu. Deus Todo-Poderoso nos enviou para anunciar a gloriosa vinda do Messias para todas as nações. Não para uma rádio, um orfanato ou nada. Nós simplesmente viemos para ajudar quando nós vimos que vocês iriam fechar. E que os locutores não teriam casa, não teriam comida. Então eu disse, vamos ajudá-los. Eles estão carregando a mensagem do Senhor. Mas quando agora foi retificado e você me convidou, eu agora vou transmitir a palavra de Deus. Romanos 6, 23, ele diz o seguinte. Ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora vamos para Romanos 16, 20, ele diz o seguinte, Romanos 16, 20, ele diz: o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E para coroar isto, 1 Coríntios 15, 24 e 25, para coroar isto para vocês. 1 Coríntios 15, 24 e 25. Então virá o fim, quando ele entregar o reino para Deus Pai, depois que ele tiver esmagado todo o domínio e autoridade e poder. Pois é necessário que Cristo reine até que ele tenha esmagado e colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Este é o reino de Deus que ele está nos trazendo para as suas nações, para anunciar para vocês que este reino está vindo. A mensagem é: prepare-se para este reino, caso contrário, ele está vindo. E em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ele diz o seguinte, Apocalipse 11, 15, ele diz o seguinte, ele diz: o sétimo anjo soou a sua trombeta e houve altas vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará sobre eles, ele reinará para todo sempre. Essa é a razão pela qual nós estamos vindo para as nações e anunciando: preparem-se, o reino de Deus está vindo. Porque este dia está prestes a ser realizado e vai se realizar. É a razão pela qual nós estamos vindo até você. E você vê no livro de Daniel. No mesmo livro de Daniel, nós lemos capítulo 2. Deixe-me ler o capítulo 7, então você vai entender. Porque ele tem que esmagar todos os reinos.
deste mundo, porque todos eles são como bestas, perversos, nenhum deles estão prontos para receber o reino de Deus que está vindo. Então a rocha teve que vir e esmagar todos eles e então estabelecer o reino de Deus. Nenhum deles vai sobreviver. É por isso que estamos indo à Costa do Marfim, por isso estamos indo a Berlim, Germany, estamos indo para Reggio Emília, a Rossano na Itália, a Catania, a Roma, a Milano. É por isso que estamos vindo todo o caminho a São Paulo. É por isso que estamos indo a Brasília, é por isso que estamos indo a Lima, Peru, estamos indo a Santiago do Chile, Santiago da República Dominicana, é por isso. A Nova Zelândia, é por isso que estamos vindo a Canberra, Sydney, é por isso que estamos vindo às suas nações, estamos vindo a Maputo. Para anunciar para vocês que o reino de Deus, a maior promessa que Deus já colocou na Bíblia, está prestes a se cumprir. Arrependam-se, prepare o caminho. Jesus está vindo para esmagar todos os reinos dos homens, porque eles são como bestas. Aleluia! Aleluia! Ele está vindo para esmagá-los. No mesmo livro de Daniel, se você tiver a chance de ler, capítulo 7, versículos 13 e 14, eu vou começar do versículo 1. Versículo 13. Vamos ao 13 e 14 e depois voltamos ao 1. Ele diz: na minha visão à noite, olhei e eis diante de mim um semelhante ao Filho de Homem, vindo com as nuvens dos céus, significando a nuvem é a glória do céu, a autoridade do céu, a soberania do céu, significando ele está vindo com a nuvem, ele está vindo até o ancião de dias, e ele mesmo é a nuvem vindo para a nuvem, significando que ele é parte do Deus triuno, significando que a divindade de Jesus, de Deus em Jesus, ele está vindo com a nuvem de Deus. E ele diz: ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória, poder soberano, reino, e todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Então ele define o seu reino, o seu domínio. O seu domínio é um domínio eterno, que jamais acabará, e o seu reino jamais será destruído. É por isso que nós estamos vindo às nações da terra, aos quatro ventos da terra, para anunciar: preparem-se, eu vi a vinda do reino de Deus. Esta é a razão. Mas isso é poderoso, nós não podemos resumir desta forma, porque se você começar no versículo 1, é muito poderoso, ele diz, Daniel 7:1, porque ele tem que destruir todos os reinos, porque vocês têm que se preparar para o reino de Deus. Tudo isso que você vê, as nações europeias, América, Rússia, os reinos do Brasil, Quênia, Austrália, todos eles têm que ser destruídos, porque nenhum deles vai se levantar e dizer: eu estou pronto, estou muito entusiasmado, eu estou ansiosamente aguardando o reino de Deus, eu quero receber o reino de Deus. Nenhum dos reinos dos homens recebem o reino de Deus quando ele vem, então ele tem que destruir todos eles. A maior promessa que já foi dada na Bíblia, nos dias daquele rei, o Deus do céu vai estabelecer um reino que jamais será destruído. Ele mesmo vai esmagar todos os reinos da terra e ele mesmo durará para sempre e jamais será deixado para nenhum outro povo. É por isso que nós estamos indo às tuas nações e anunciando a vinda do Messias. Mas se você quer entender melhor, você lê Daniel 7:1 em diante, ele diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E certas visões do Senhor passaram por sua mente enquanto ele estava deitado em sua cama, e ele escreveu o resumo do seu sonho. Se você ler outra tradução, ele diz:
a suma das visões, o resumo. Verse 2, Daniel chapter 7 Versículo says, 2, Daniel capítulo 7, ele diz: Daniel Daniel said, disse, "In my vision at night, na I minha looked visão à and noite, there before me, eu olhei e were vi the diante four de winds of mim heaven, os churning 4 up the ventos great do sea, céu agitando o and grande 4 mar. great beasts, E 4 grandes each animais, different from bestas, the other, cada um came diferente up dos out of the outros, sea." Can you imagine? subiram do mar. Você pode imaginar? The churning of the sea. And then O 4 mover great do beasts mar come out of agitando. there. Então, 4 grandes bestas Why saem de God lá. has to crush O que é all que the kingdoms Por of que the que earth? Deus Why tem que we are esmagar here to todos os prepare reinos the da earth terra, for the coming enquanto kingdom? estamos aqui To tell para you, please preparar a disconnect terra para o yourself reino vindouro, from para this te kingdom dizer, here. They will all be desconectem-se destes reinos aqui, porque todos The eles only serão kingdom that will esmagados. last forever E o único is reino the que vai kingdom durar of para God, sempre é o reino de Deus, whose coming we are announcing. cuja vinda nós To estamos last anunciando. forever and ever. Vai durar para sempre, eternamente. It is amazing. É impressionante. The eternal kingdom of God. I am O actually very eterno shocked reino today de Deus. that the radio Na is verdade, clear estou muito today. chocado hoje que o rádio está claro, That que a rádio finally está I clara. can Estou give muito the message chocado of the Lord que on finalmente radio. eu posso dar a mensagem do The most of Senhor the na days have rádio. been full. Porque a Lots of maior issues parte left and dos right. dias, muitos When problemas the à direita e à president, the esquerda. founder himself entered Mas there, quando o look now, presidente I e can now fundador give the entrou lá, word of olha life. agora, eu agora posso dar as But palavras this da is serious, vida. blessed people. Mas isto é sério, povo abençoado. That now, and then he says, like Que agora beasts, então ele diz, why como not crush all bestas, of them? porque ele tem que esmagar Very todos wicked and eles. evil kingdoms of man. Muito perversos e malignos reinos That's dos why we homens. are going from nation to É por nation, isso que nós telling estamos indo de everybody to nação em nação, repent, dizendo para receive todos se Jesus, arrependerem, and receber prepare for Jesus the coming e kingdom of preparar-se God. para o Only reino that will vindouro last. de Deus. All things Somente are este wicked vai will be durar. crushed. Todos os perversos iníquos serão destruídos, esmagados. And he says, then four E ele beasts, diz, então 4 bestas, 4 animais, grandes bestas, cada uma diferente do outro, subiram do mar. then he says, verse 4, the first was like a lion, Versículo 4. O and he primeiro had the era wings como um leão of an eagle. You can e tinha imagine asas the de águia. lion Você pode is the imaginar o leão? greatest animal in the jungle. É o maior animal na Powerful animal in floresta. the jungle. O animal mais poderoso da And floresta. then the eagle E então a águia é é a ave mais poderosa do céu. Então você pode imaginar o retrato que o Senhor está tentando transmitir aqui. Que a quarta besta é como leão e tem as grandes asas da águia. Você pode imaginar? Observei quando as suas asas foram arrancadas. As asas arrancadas e ele foi erguido do chão. De modo que ele levantou-se sobre 2 pés como um ser humano e recebeu um coração de um homem. Foi dado a ele. Nós sabemos que na perspectiva histórica, nós sabemos o que isso significa. O reino de Babilônia. Você sabe muito bem, se você for ao Iraque, lá você vai ver, quando você entra naquela cidade, há toda uma estátua lá de um leão com asas. Você sabe muito bem que aqui ele está falando de Nabucodonosor. Você se lembra de Nabucodonosor por causa do seu orgulho? Ele finalmente foi humilhado pelo Senhor, até que ele recebeu o coração de um homem e ele se humilhou diante do Senhor por causa do orgulho que ele tinha. Então, finalmente, ele reconheceu o Senhor. Na perspectiva histórica, mas todos estes reinos, todas estas bestas, representando os reinos dos homens colocados juntos, eles representam o império, os reinos dos homens, o reinado da humanidade nesta terra, muito satânico, que o Senhor Jesus tem que esmagar todos para estabelecer o eterno reino de Deus. Nenhum deles recebe o reino de Deus que está vindo, nenhum deles recebe. Então ele diz no versículo 5, eis diante de mim o segundo animal que se parecia com um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados. E na boca, entre os dentes, ele tinha 3 costelas. Entre os dentes. E foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Você pode imaginar esse tipo de besta?
Estes tipos de bestas, você pode imaginar? Very serious. Muito sério. And then he goes on to the next one. You know Então the ele bear. continua para o próximo. Você sabe We know quem é that the o urso. lion devours. Nós sabemos que o leão é Babilônia. And the bear is not a joke. E o urso não é uma Then he brincadeira. goes on to verse 5. Então ele vai para o versículo 5. And Ele there diz: before me was a second beast. Eis diante de mim o segunda besta que tinha aparência de urso. E ele diz, erguido de um dos lados, então as 3 costelas nos seus dentes. Eu vou abrir para que vocês entendam isto. And Levante-se eat your fill of flesh. e coma quanta carne puder. Não deixe nada. Daniel The capítulo reason 7. the Lord has sent us A to razão four pela ends of qual o the Senhor earth nos to levou tell aos all 4 humanity cantos da to terra repent para and dizer para prepare toda a humanidade se for the arrepender e coming kingdom of preparar God. o caminho This is it. para o reino vindouro de Deus. É isso. Porque todos eles serão Only esmagados. the eternal kingdom of the E somente Messiah, o eterno reino do the eternal Messias, kingdom of Yahweh, o eterno reino de Yahweh, agora vai permanecer para sempre, eternamente, nunca jamais será destruído. Number 6. After that I looked and there before Versículo me was 6. another beast. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com o leopardo. Lembre que o leopardo ele é rápido, ligeiro. And on his back, it had E 4 nas suas wings, costas and it had tinha 4 4 heads. asas So you e can como tell the asas first de one, uma in ave. terms of historical Então ele perspective, tinha 4 cabeças. these are Então, na kingdoms that perspectiva reigned around the histórica, Mediterranean, that estes covered são around reinos the que se land ergueram ao redor of the do promised land, Mediterrâneo, and they were global que é ao kingdoms. redor da terra prometida. E eles são reinos globais. Power, they were reigning. Eles tiveram You poder, talk eles about the estavam Babylonian reinando. kingdom. Nós estamos falando do reino babilônico. Então, próximo. Você You pode talk dizer, about the Persian ele kingdom. está falando do reino persa. And the next one, E o próximo, leopard, is talk about Alexander the Great, do the leopardo, Greek, ele está falando de Alexandre o and he Grande, o conquered grego, all plus Asia. marchando e conquistando tudo e até And mesmo you a remember too well Ásia. that at one point E vocês se he lembram lay muito on bem his que em bed um and he was ponto, crying tears. ele deitou na sua cama e ele Why estava are you chorando crying? em lágrimas. The king Alexander E the disseram, Great. por He que said, você "I'm está crying chorando? because there's no O rei kingdom Alexandre o left for me Grande, to ele conquer." disse, eu estou Very chorando swift, porque não há 29 years nenhum outro reino para eu reinar, para eu conquistar. Os 4 asas do leopardo. Nós sabemos que este é o Império Grego. E nós sabemos que de lá veio os 4 generais. Um reinou sobre a Itália e outro cobrindo toda a terra prometida, dividiu-se em 4. E ele diz, versículo 7, depois disso, na minha visão à noite eu olhei, e lá diante de mim estava um quarto animal mais aterrorizante, mais assustador e muito poderoso. Ele tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores. E ele tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo sobre os chifres, então diante de mim ouvi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele, para dar lugar a ele. Este chifre possuía olhos como olhos de um ser humano, de homem, e uma boca que falava com arrogância. Isso é impressionante. É por isso que nós estamos indo até vocês através das nações da terra, para se preparar para o reino de Deus que está vindo. Ele está dizendo que a 4ª besta agora é ela que não pode ser nem descrita. Não tem comparação com ele nesta terra. Nada para comparar. Você não pode compará-lo com nenhuma criatura da terra, ele diz. A 4ª besta. Ele é uma besta terrível. E no livro de Isaías, capítulo 13, eu vou ler para vocês Isaías, capítulo 13. Até mesmo Oséia, ele os descreve. Ele descreve esta terrível besta que será devorado pelo leão, pela besta, pelo urso, e então, como uma besta selvagem que não pode ser descrita. Isto é sério, povo abençoado.
E você ouve a respeito do pequeno chifre. Esse é um dos muitos nomes. Se você vai no Antigo Testamento, ele tem 30 nomes diferentes. No Novo Testamento, ele é nomeado homem da perdição, homem da iniquidade. É por isso que nós estamos indo até vocês dizendo, por favor, arrependam-se. O reino de Deus está vindo. Muito sério. O Senhor Todo-Poderoso está falando com a igreja e dizendo, nos tempos daqueles reis, em outras palavras, o Senhor está dizendo que Satanás será esmagado. E eu quero ler do versículo 9 em diante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já que agora nós temos o diretor e fundador da rádio Jesus is Lord pessoalmente. Nós vamos fazer um intervalo de 10 a 15 minutos. Eu quero ler do versículo 9 em diante, com o único propósito de explicar para vocês por que o Deus Todo-Poderoso Jeová Yahweh está falando conosco em uma base diária a respeito da gloriosa vinda do Messias. E a respeito de vir até vocês e anunciar para vocês que o reino de Deus está vindo. Arrependam-se e recebam Jesus. Sejam justos, sejam santos. Obrigado por nos dar a oportunidade no seu rádio. Em 10 minutos eu virei aqui. Agora é 10h54. Exatamente às 11h06 eu voltarei. Às 11h06 eu voltarei para começar no versículo 9. O que virá de lá vai te chocar. Porque vocês vão entender que agora em Isaías 53, em Isaías 53, quando o Messias vem, Isaías profetiza para Israel e ele diz para eles que o Messias está vindo, o seu Messias está vindo, o teu rei está vindo. E eles acham que o Messias viria como um rei militar, porque eles tinham sido conquistados por Babilônia, conquistados pelos Medo-Persas, conquistados pelo Persa e os gregos, conquistados por todos esses reinos. Então, quando o Messias vier, na verdade, os romanos estavam reinando quando o Messias veio na terra. Então, quando Isaías está anunciando para eles que o Messias está vindo, eles pensaram que ele estava vindo como um rei militar para poder agora acabar o trabalho, neutralizar o inimigo, libertar Israel e estabelecer o reino de Israel. Porque quando eles leram os manuscritos do Antigo Testamento de que o Messias viria e estabeleceria o reino de Israel, eles não encontraram ninguém na Bíblia, no Antigo Testamento, de quem que foi dito que haveria um espaço de tempo, um intervalo, para que quando o Messias viesse, haveria um intervalo chamado Era da Igreja. Eles não entenderam isso, porque esse é um mistério que Deus escondeu. Em 10 minutos voltamos. Eles olharam atrás. Eu vou explicar quando eu voltar. Eles procuravam no Antigo Testamento quem viria para estabelecer o reino. Por isso, em Atos 1, versículo 6, os discípulos, depois que ele ressuscitou, eles fizeram esta pergunta. Atos 1, versículo 6. Eles fazem a seguinte pergunta para o Senhor, depois da sua ressurreição. Então se reuniram ao redor dele e perguntaram, Senhor, vais restaurar o reino de Israel neste tempo? Porque eles não viram ninguém no Antigo Testamento que quando o Messias vier, haveria um espaço de tempo antes dele voltar para trazer o reino. Eles estavam ansiando para o Messias vir e libertá-los dos babilônios que tinham abusado dos gregos. Lembra-se, Epífanes, Antíoco Epífanes. Lembra de Antíoco Epífanes, que entrou no templo e até mesmo matou as pessoas lá, e ele trouxe um sacrifício de porcos dentro do templo. Eles sabiam disso. Depois sofreram com os gregos e os babilônios, e agora Roma. Então eles pensaram que ele tinha visto que agora na manjedoura ele tinha vindo para finalmente libertar Israel, que ele iria fazer isso e todos veriam o reino, um reino físico. Porque eles olharam no Antigo Testamento e eles não viram ninguém que dizia que haveria um espaço depois da semana 69, um período.
Então isso foi escondido como um mistério. Deus preparando um jovem chamado Paulo. Deus preparando Paulo e dizendo, vá dizer para eles, vai e faça isto, porque eu preparei ele para dar revelação para ele e para os gentios. Ele falou para Ananias, então agora a igreja dos gentios vai entrar primeiro. É daí onde veio a confusão. E é por isso, quando eu leio para vocês, a partir do versículo 9 em diante, Daniel 7, você vai entender o mistério da igreja escondido aqui. Nós vamos pegar 10 minutos de intervalo agora que o presidente e fundador da rádio Jesus Lord, ele mesmo, está no estúdio e nós estamos tão claros assim. Acho que nós vimos tanta claridade em tempos modernos. Não sei por quantos anos eu tenho vindo na voz do Senhor nessa rádio, nunca foi tão claro assim. Sempre interferência, mas agora que você está lá, eu posso falar as palavras da vida para as nações. Então agora mesmo, é por volta de 10h59, exatamente às 11h10 nós vamos voltar aqui, vamos avançar para vocês, porque nós estamos anunciando o glorioso reino de Deus que está vindo para Abidjan, para Belém, para todas as nações. É por isso que é importante para vocês se prepararem, porque ele diz que a maior promessa que já foi deixada na Bíblia, que corta através de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é a promessa da vinda do eterno reino de Deus. A maior promessa em toda a Bíblia, a mais gloriosa e poderosa promessa em toda a Bíblia, é a promessa de que Deus virá e ele vai estabelecer o seu eterno reino e a humanidade vai participar deste reino. É por isso que nós estamos indo de nação em nação anunciando, preparem-se, o reino de Deus está vindo. Eu vi o reino de Deus. Eu voltarei exatamente às 11h10 e vou continuar. Muito obrigado, Torabá. Obrigado, diretor e fundador da Rádio Jesus. Finalmente, hoje, eu posso falar nessa rádio. Lembre-se que não é o nosso ministério. Obrigado.